que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Nós acabamos de ler aqui o Salmo 18. Eu vou ler só o comecinho dele. Eu te amo, Senhor. Tu és a minha força. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem eu encontro proteção. Ele é o meu escudo, o poder que me salva e o meu lugar seguro. Amém? Quando Davi fez esse salmo, ele tinha acabado de receber uma grande livração, um grande livramento do Senhor. Tudo isso que ele está dizendo aqui não é uma figura de linguagem, não é uma poesia bonita. Quando ele fala que o Senhor é a proteção, é o escudo, ele também está dizendo de forma literal ali. Ele também está dizendo que ele precisou de escudo para se defender, ele precisou de um lugar para se esconder, ele precisou talvez de armas, ele precisou se defender como um ser humano. Mas ele sabe que acima de toda e qualquer proteção, acima de toda e qualquer estratégia, quem dá a estratégia é o Senhor. Ele é aquele que nos guarda, que nos protege todos os dias da nossa vida. Se você está aqui nessa noite, tenha certeza que é o Senhor quem guarda a tua casa, que é o Senhor quem guarda a tua vida e de todos aqueles que você ama. O Senhor, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso rochedo. Nele nós temos direito a todas essas bênçãos. E tem uma coisa que eu acho maravilhosa nesse salmo, que ela fala no versículo 6 assim, ó: na minha aflição eu clamei ao Senhor, e do seu santuário Ele me ouviu. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. Eu não sei se você consegue entender a grandiosidade do que isso significa. Quando Davi clamou ao Senhor do alto do trono do Senhor, ele inclinou seus ouvidos para escutar. O Deus que Davi clamou é o mesmo que você veio clamar nessa noite. Ele não era mais amado do que você é. Se você voltar o seu face para o Senhor nessa noite e clamar, e colocar no altar tudo aquilo que está afligindo o seu coração, você pode ter certeza, porque a palavra nos dá certeza, que o Senhor está com seus ouvidos inclinados para te ouvir, com seus ouvidos atentos para te escutar. E mais do que isso, Ele está aqui nessa noite, o Deus vivo. Mais do que ouvir, Ele está aqui pronto para te responder, para dizer para você qual caminho você deve andar, qual caminho você também não deve andar. Toda a estratégia, tudo que vem do Senhor é o melhor para nós. Que nessa noite eu e você possamos entregar tudo aquilo que nós não podemos fazer na mão do Senhor, e Ele nos dará estratégia, nos dará inteligência para, debaixo da proteção dEle, fazermos tudo aquilo que Ele planejou para nós. O Senhor é o teu libertador, é o teu guarda, é aquele que não dorme. Ele está aqui nessa noite para te ouvir. Então, fale com Ele nessa noite e tenha certeza, Ele está pronto para te escutar. Amém? Vamos ficar em pé, vamos adorar o nome do Senhor, louvando. Shalom, amados, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, amém? A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Muitas vezes em nossa vida, nós ficamos desapercebidos de situações, mas o Senhor é aquele que nos fortalece diante de todas as questões. E pode vir vento, pode vir tempestade, mas se as nossas raízes estiverem firmadas no Senhor, na palavra, na rocha chamada Jesus, nada vai impedir o nosso crescimento, nosso florescer e o fruto que Deus tem preparado para nós. Você tem raiz? Amém. E aonde ela está? Aonde estão as tuas raízes? Pensa nisso hoje.
nos mantém de pé. Nada é em vão na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, fez o bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas eu pra perceber, minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais forte, mas ainda assim eu permaneci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Deus cuida de você. Nada é por acaso, nada é em vão na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, fez o bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas por dentro deu pra perceber, minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais fortes, mas ainda assim eu permaneci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, me anuviado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Olha isso! Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. Assim ainda adorar até o dia raiar. Adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Até o dia raiar. Essa é a vida do cristão. Ele passa por momentos difíceis. Ele anda por vales e desertos.
por provações, muitas vezes caluniado, machucado, ferido. Mas Ele sabe a importância de perdoar, para que as feridas sejam curadas, para que o poder de Deus se manifeste. E o seu coração está sempre voltado para adorar o Senhor, para dizer que Ele é santo, 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 e não há outro Deus que seja santo. Independente da situação, as nossas mãos precisam ficar voltadas para o trono de Deus e pedir para que Ele venha e enxugar, manifeste sobre a nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Faça de todo o teu coração. Fale com Ele. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Sua presença provar a bondade de Deus. Ela é poderosa, ela é boa, perfeita e agradável. A sua vontade. Vamos
Senhor esta noite. O quanto você deseja que eu faça parte da tua vida. Tenho eu algo contigo. Tenho eu algo contigo. Tenho eu algo contigo para ser liberado esta noite para a tua vida. Abra o coração. Abra o coração para que eu possa fazer. Então me convide a entrar. E tu verás o que eu posso mover a tua casa, na tua vida. Aquilo que você mais precisa. Aquilo que eu tenho determinado para você. Rica lá, maturianda lá, hoje estou quebrando grilhões, amarras que impedem o teu avanço, que impedem o teu avanço, que impedem o teu progredir, o teu prosperar, que impedem a tua cura, que impedem a tua vida. Hoje estou quebrando grilhões, para que eu faça parte da tua vida, verdadeiramente, não só de aparência, mas de fato, de verdade, diz o Senhor. Feche os teus olhos e convide o Santo Espírito. Convide o Espírito. Convide. Há uma presença poderosa aqui. Há uma presença poderosa aqui. Minhas pernas estão tremendo. Há uma presença dele aqui. Chame. Não cante só uma música da boca para fora, mas convide para ele inundar a tua vida, para ele inundar esse lugar, para ele inundar a tua casa, para ele inundar o lugar que você trabalha, para ele inundar somente o seu coração. O Senhor está na casa, o Senhor está no ambiente, Ele está aqui, eu convido de todo o teu coração. Seja sede e fome por Ele, sede e fome pelo Senhor. Você verá que Ele tem para tudo. Vamos provar. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar a tua glória e volta. Prove, igreja, prove, amada e amada. Prove a vontade de Deus. Aleluia. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Você pode dar o seu melhor aplauso a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e toda a adoração. Santo, não há outro Deus que seja santo. Estende a tua mão direita em direção lá da sua casa e comece a pedir ao Senhor que inunde a tua casa da presença do Espírito Santo, que alcance os corações que estão lá. Você que tem alguém que está na sua casa, que alcance vidas, que salve vidas. Pede para Deus, querido Deus, amado Senhor, visita a nossa família, visita a nossa casa, quebra todo laço, embaraço do maligno, todo mal feito, falado, olhado, desejado. Eu repreendo, eu quebro agora toda obra maligna, toda obra de demônios. Eu ordeno, pega o que é teu, sai daí dessa casa agora. Espírito de enfermidade, espírito de doença, espírito de morte, espírito de homicídio, de suicídio, de acidente, toda obra de Satanás seja
repreendido agora em nome de Jesus. Amarramos todos os demônios do maior e menor. Batem retirada da nossa casa, da nossa família agora. Em nome de Jesus. Senhor, visite essa família. Cura quem precisa ser curado. Liberta quem precisa ser liberto. Salva aqueles que precisam ser salvos. Restaura, dê vitória. Traz a sua bênção e o seu governo. Senhor, envia anjos lá. Envia anjos dentro dessa casa. E vai, Senhor Jesus, guardando. Livra do mal. Estabeleça a tua presença. Inunde essa casa da tua glória. Inunde essa casa do teu poder. Essa família inunde do teu poder. E libera milagres. A palavra que Deus me dá, escute, receba, agarre para você. É tempo de milagre na sua família. É tempo de milagre na sua família. Eu não estou falando isso para emocionar você, não. Deus está dizendo isso claramente ao meu coração, falando comigo. É tempo de milagre. Então é tempo de milagre. Agarre o seu. Agarre da tua família. Milagre físico, milagre de salvação, milagre de porta aberta. O impossível, Deus tem poder para realizar. Eu abençoo você e sua família. Vamos receber a pastora Daniele. Ela vai ministrar a palavra ao nosso coração. Paz seja convosco, amém? Abra aí a palavra do Senhor em Atos, capítulo 16. Se você prestou atenção no que Deus falou através da apóstola Cristiane, você vai entender a palavra de hoje. O Senhor, Ele quer quebrar as cadeias, quebrar os grilhões. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga assim para ele: você não nasceu para ficar preso. Atos capítulo 16 diz assim: você está preparado? Eita, ninguém está preparado. Meu Deus, ô Senhor. Oh Jesus. Rei da glória, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já está aqui. Muito obrigado porque o Senhor já está falando. Muito obrigado porque eu sei que o Senhor ainda vai continuar falando nessa noite aos nossos corações. Pai querido, assenta-te no trono que te pertence neste lugar. Pai, Santo Espírito de Deus, vem e sobrevoe neste lugar e libera os teus milagres, prodígios, maravilhas. Vem com teu Santo Espírito, ó Pai, sobre nós. Ah, Jesus maravilhoso, toque em cada coração agora neste momento. Pai, o Senhor é quem conhece a cada um aqui. O Senhor sabe o motivo, Senhor Jesus querido, que cada um tem, Senhor Jesus querido, na sua vida, no seu dia a dia, as circunstâncias que enfrentam. O Senhor conhece todas as coisas. Mas Pai, quando nós adentramos esta porta, Senhor, quando nós adentramos a tua casa, quando nós adentramos, Senhor Jesus querido, na tua presença, todas essas circunstâncias se transformam e o poder do Senhor desce, o milagre acontece. Eu te peço nesse momento, prepare as nossas vidas para ouvir a tua palavra e que a tua palavra venha, Senhor Jesus, aos nossos corações, trazendo entendimento, mudança, transformação, aprendizado, conhecimento. Em nome de Jesus, toque em cada um que está aqui, naqueles que estão ouvindo e vão ainda ouvir essa live, Senhor, e manifesta o teu poder sobre nós, em nome de Jesus, amém? Atos 16 diz assim:
E aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada de um espírito e que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores, por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram, afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar e tampouco praticar. Então a multidão unânime os atacou e os magistrados rasgaram-lhe as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muitos, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou a sua espada a fim de se matar, pois concluía que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduziu-os para fora, rogando-lhes: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? E eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Pode se assentar. Aleluia mesmo. Amados, por várias vezes que eu já preguei, eu sempre falo isso. E aqui é um exemplo muito claro que realmente é verdade. Quando nós entendemos que a adoração liberta, quando nós entendemos que os louvores quebram os grilhões, o sobrenatural acontece na nossa vida. E eu sempre costumo dizer isso: canta no meio da prova que a bênção é antecipada. E é bem desse jeito mesmo. Aqui nós vemos Paulo e Silas num momento muito difícil. Eles tinham sido açoitados, estavam machucados, e eles estavam presos por suas mãos e pelos seus pés. E qual foi o comportamento deles? Qual foi? Aqui nesse episódio nós vemos que foi nesse momento que o inimigo descobriu que os cristãos também cantam na prova, que os cristãos também cantam na luta. E nós precisamos entender e seguir esse exemplo de Paulo e Silas, que mesmo em meio às dores, mesmo em meio ali ao seu corpo dilacerado, mesmo em meio a cadeias, eles não perderam a sua fé. Eles começaram a glorificar, eles começaram a louvar. Isso mostra para nós, amados, que quando nós estamos pertinho do Senhor, quando nós temos a nossa fé firmada no Senhor, quando nós estamos em intimidade com Deus, estamos debaixo da sua proteção, debaixo
diz assim: devemos nos sujeitar a Deus, pois só assim resistiremos o diabo e ele fugirá de nós. E essa é uma forma vitoriosa da gente viver. É um momento, no momento da adoração, no momento do louvor, o Senhor age nas nossas vidas, trazendo o sobrenatural na nossa vida. Amados, se nós formos observar, eles fizeram tudo certo, mas deu tudo errado, não é? Eles estavam fazendo tudo direitinho, eles estavam pregando, eles estavam anunciando o reino. Um pouquinho antes eles tinham ido lá na casa de Lídia, e toda a família de Lídia tinha sido salva, tinha encontrado o Senhor, aceitou o Senhor, foram batizados, houve grande bênção ali onde eles estavam passando. Eles estavam fazendo tudo certinho, estavam tão fazendo certinho que até essa moça, que era possuída por um espírito maligno de adivinhação, falava: olha, são esses aí, ó, esses aí são aqueles que anunciam o caminho da salvação. Eles estavam fazendo tudo direitinho, mas deu tudo errado. Deu tudo errado. Quando eles repreenderam ali o espírito, e esse espírito se apartou daquela moça, os donos dela ficaram nervosos. E eles estavam seguindo o caminho do Senhor, fazendo a obra do Senhor, mas aonde é que eles foram parar? Eles foram parar num cárcere. Passaram vergonha, porque eles foram levados na frente ali dos magistrados, foram humilhados, tiraram suas vestes, eles foram açoitados ali. Se não bastasse isso, lançaram eles lá no cárcere, prenderam os pés, prenderam as mãos. E aí? E aí? Amados, muitas vezes a gente não entende o processo. Muitas vezes a gente não entende, a gente fala: Senhor, eu estou fazendo tudo direitinho, estou seguindo a sua palavra, estou seguindo as suas instruções, estou no seu caminho, não estou pecando, estou no direcionamento certo. Por que não está dando certo na minha vida? Por que as coisas não evoluem? Por que está tudo travado? Por que está tudo parado? Por que eu não cresço? Por que eu não avanço? Por que não dá certo na minha vida profissional? Por que eu não sou feliz na minha vida emocional? Muitas vezes a gente não entende o processo, mas no final das contas a gente vai entender que o plano do Senhor é sempre perfeito. Paulo e Silas estavam fazendo tudo certo, mas eles passaram por esse momento de adversidade, e foi lá no cárcere que eles mostraram quem eles eram na presença de Deus de verdade. Foi lá que eles mostraram que Deus realmente era o Deus que eles serviam. E mais, foi por causa dessa passagem deles lá no cárcere que toda uma família do carcereiro foi salva. Amados, a gente não entende o caminho, mas muitas vezes o Senhor nos leva por caminhos para abençoar a outros. Muitas vezes a gente fala: Senhor, eu quero dizer para você, não murmure, não reclame, porque os propósitos de Deus são perfeitos. E muitas vezes Deus permite coisas acontecerem na nossa vida para nos observar, para observar a nossa fé, para observar a nossa perseverança, para observar quem é que nós somos nele. E eu quero dizer para você nessa noite: parecia que estava dando tudo errado, mas o Senhor, Ele fez um rebuliço ali na vida de Paulo e Silas, e na sua vida vai ser da mesma forma. Pode estar tudo conturbado, pode o vento estar vindo, pode a tempestade estar querendo vir contra você, mas no final o Senhor vai levantar um terremoto poderoso e vai mudar essa situação da sua vida. Amados, veio ali um vento impetuoso. Está preparado para receber o vento impetuoso de Deus na sua vida nessa noite? Foi através desse vento que as cadeias se abriram, que as portas se abriram ali naquele lugar, e eles foram libertos. Deixa o vento de Deus vir sobre a sua vida para que aconteça libertação. Aleluia. Por isso a gente tem que continuar fazendo certo. Não importa o que aconteça, a gente precisa fazer o que é certo. A gente precisa permanecer no caminho. A gente precisa permanecer constante. No momento de luta, comportamento de adorador.
adorador. Amados, algo poderoso, o Senhor fala conosco também. O carcereiro pode ter a chave, mas quem abre as portas é Deus. Aleluia. Amados, quem tem a chave ali, quem tinha a chave ali, nessa situação de Paulo e Silas nas suas mãos, era o carcereiro. Mas a Bíblia diz que através de um terremoto, Deus abriu todas as portas daquela prisão. E quebrou todos os grilhões, soltou todos os grilhões ali que prendiam Paulo e Silas. Isso nos ensina, amados, que os homens, eles podem ter chaves. E muitas vezes, existem pessoas que fecham portas para nós. Existem muitas vezes pessoas que fecham as portas. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Deus Todo-Poderoso é quem vai soprar o vento e vai abrir as portas para você. Não dependa de ninguém. Não ache que alguém que tem nas mãos o poder de mudar a sua vida, o poder de muitas vezes até te prender em situações emocionais. Muitas vezes você pode se sentir aprisionado e alguém tem ali uma chave que está causando isso na sua vida. Mas eu quero dizer para você, quem abre as portas e vai abrir as portas da sua vida é Deus. Aleluia. E muitos amados, a palavra do Senhor diz assim lá em Salmo 121:3, que o nosso Deus, Ele cuida de nós em todo tempo, em todo momento. Diz assim que Ele não dorme, o guarda de Israel não dorme e nem tosqueneja. Ele nem pisca assim, ó. Ele fica o tempo todo olhando, cuidando de mim e de você, cuidando das nossas vidas. Então, mesmo que esteja ali perto da meia-noite, foi assim com Paulo e Silas, foi perto da meia-noite. Mesmo quando parece que está tudo escuro, tudo sem saída, está tudo ali, você olha e não vê solução, não vê mudança, não vê transformação, não vê a luz. É perto da meia-noite. É nesse momento que o Senhor age com o seu poder, sobrenatural e faz acontecer o incrível e o impossível nas nossas vidas. Você crê isso? E ó, o Senhor, Ele age em qualquer hora e em qualquer lugar. Eu não sei qual a situação que você está vivendo, mas está nas mãos do Senhor a chave para mudar a sua história. Está nas mãos dele a chave que vai abrir a porta, que trará mudança para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Pensa aí, qual área que você precisa que seja aberta uma porta? Eis que o Senhor, Ele está aqui. Ele tem todo o poder em suas mãos. Amados, a gente precisa ter cuidado, porque a estratégia do inimigo é trazer a vaidade para mim e para você. E se nós olharmos os tempos de hoje, nós vamos ver que a aparência tem falado alto. A aparência, estar bonito, não é errado, mas está se tornando algo exagerado. E o inimigo muitas vezes usa a vaidade para nos afastar do Senhor. Aqui o inimigo tentou usar essa moça para dizer ali: oh, Paulo e Silas, esses são os filhos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Essa moça que tinha um espírito de adivinhação, e esse espírito era o espírito maligno, ela estava ali sendo usada pelo diabo para trazer a vaidade no coração de Paulo e Silas, e para poder tirar eles da rota, do propósito que eles estavam, que era de evangelização ali. Porque por conta disso eles foram encarcerados. Mas eu quero dizer para você que dá a impressão, se você ler no começo, dá a impressão que ela está fazendo uma coisa boa, tá? Que ela está elogiando eles, que ela está ali falando algo deles. Porém, é como eu disse para você, aquilo não é uma estratégia do inimigo. Foi uma estratégia do inimigo para tentar afastar Paulo e Silas. Mas, amados, Paulo e Silas, eles preferiram confiar no braço forte do Senhor.
eles não se deixarem envaidecer. E muitas vezes, quando nós deixamos o nosso ego ser inflado, a gente voa para longe de Deus. Quando a gente deixa a nossa vaidade crescer, o nosso ego crescer, a gente passa a acreditar que nós podemos mais, que nós somos autossuficientes, que nós conseguimos fazer tudo sozinhos, e a vaidade acaba nos afastando ali do Senhor. Mas eu quero dizer para você nessa noite, vista aí o manto da humildade, e se aproxime do Senhor, e fique perto dele, e deixe o teu coração sempre humilde, porque é através disso, da firmeza do caráter dele, que Deus manifestou um milagre lá no cárcere na vida de Paulo e Silas. Aleluia. Amados, o propósito do inimigo é nos deixar mais confiantes em nós mesmos, mais do que no próprio Deus. É fazer a gente acreditar que ser dependente de Deus é uma bobagem. Esse é o propósito do inimigo. Mas é quando nós dependemos de Deus verdadeiramente que a gente consegue suportar e superar todas as adversidades da vida, e aí assim a gente consegue viver as promessas que Deus tem para nós. Aqui nós vemos também que muitas vezes a gente faz um cronograma. Paulo e Silas, se você olhar ali o capítulo todo, você vai ver que Paulo e Silas, Paulo tinha um propósito, ele tinha um plano, ele ia para outro lugar, mas ele teve um sonho, e o Senhor, e ele quando sonhou, o Senhor o levou lá para a casa de Lídia, e depois da casa de Lídia, ele foi, a palavra do Senhor diz que ele foi sair para orar. Os planos dele era um, mas o plano do Espírito Santo era outro. Muitas vezes nós traçamos um plano e falamos, vai dar tudo certinho, mas o Espírito Santo nos leva para um outro lugar, nos leva para um outro caminho. E eu quero dizer para você, os planos e o caminho que o Senhor tem preparado para mim e para você são perfeitos, são planos de paz, são planos de vitória, são planos em que eu e você vamos aprender a nos fortalecer, são caminhos que o Senhor vai estar comigo, vai estar com você, segurando na nossa mão e nos direcionando ao propósito que Ele tem, que é muito maior do que o meu e o seu. Amados, são nessas situações onde nós estamos e nos deixamos estar totalmente dependentes do Espírito Santo. É neste momento que Deus age no sobrenatural, trazendo milagres, prodígios e maravilhas. E também são nesses momentos que a nossa fé é amadurecida, que a nossa fé é acrescentada. E se nós observarmos, Jesus ele também passou por um momento muito difícil. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, ele disse, ele estava em oração, ele estava com a sua alma angustiada, e ele disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, afasta de mim essa situação. Mas imediatamente ele disse, mas todavia, que seja feita a sua vontade. Se a gente entender isso, que a vontade de Deus é muito maior e melhor, nós vamos ser grandes vencedores aqui nessa terra. O caminho de Jesus não foi fácil. A vontade de Deus para a vida dele era a cruz. A vontade, o propósito do Pai para a vida de Jesus era a cruz. Mas o propósito foi grandioso, porque trouxe salvação para mim e para você. O propósito foi grandioso, porque o Senhor Jesus expressou o amor maior do mundo, por mim e por você. Então muitas vezes, nós precisamos pensar nessa frase de Jesus e dizer, será que eu estou mesmo querendo que a vontade do Pai prevaleça na minha vida? Será mesmo que eu estou preparado para que a vontade do Pai prevaleça na minha vida? Será que eu estou preparado para isso? Para que aquilo que Deus planejou para mim se cumpra de verdade? Será que eu estou firmado o suficiente? Será que as minhas raízes estão fortalecidas o suficiente
viver a vontade de Deus, Paulo e Silas estavam. Em nenhum momento eles murmuraram. O que você faria no lugar de Paulo e Silas? Ah, Deus! Olha só! Eu estava pregando lá, tudo bonitinho. A família da Lídia tinha sido salva. Eu estava ali fazendo a obra por tudo quanto é lugar. E o Senhor me manda aqui dessa prisão. Eu acho que eu e você falaria isso. A culpa é do Senhor. Eu vou agora ficar aqui na prisão. Mas Paulo e Silas, eles entenderam o propósito. Amados, nós precisamos aprender algo muito importante com Paulo e Silas. A gente nunca pode perder a essência de um adorador. A gente nunca pode perder essa essência. Diante daquela situação calamitosa, daquela situação difícil, o Senhor manifestou o poder e o milagre dele. Veio o vento e aconteceu um terremoto. As portas se abriram e as algemas de todos os presos foram desatadas. Diante desse cenário, houve duas reações: a reação de Paulo e Silas e a reação do carcereiro. Para Paulo e Silas, o cenário ruim é que eles estavam presos depois de terem sido envergonhados, açoitados, humilhados. Era para eles o cenário ruim. Mas no meio desse cenário ruim, como é que eles se comportaram? Eles começaram a cantar louvores. Quando aconteceu algo ruim ali, no ambiente em que o carcereiro dominava, quando ali todos os prisioneiros foram soltos, qual foi o comportamento do carcereiro que ainda não conhecia o Senhor? Ele ficou tão apavorado que ele pegou uma espada e quis se matar. Olha a diferença. Quando nós estamos baseados, firmados na rocha chamada Cristo, e quando nós estamos sem o conhecimento de quem é Jesus. Mas o Senhor, Ele tinha um plano na vida daquele carcereiro. O Senhor tem um plano na tua vida nessa noite. E ali Paulo falou: não faça nada, a gente está todo mundo aqui. Não vai acontecer nada com você nem com ninguém aqui. E aquilo que parecia um cenário ruim, uma situação ruim, trouxe salvação para a casa daquele carcereiro. E foi para ele que Paulo disse: tu e a tua casa será salvo. E ali, amados, nós vemos que mesmo em meio às turbulências, mesmo em meio aos momentos difíceis, Deus muda a história. Mesmo em meio a situações que para nós parecem impossíveis, Deus entra e age com o impossível, trazendo milagre, trazendo aquilo que nós precisamos. O que você precisa nessa noite? Mas nós temos que entender isso, que o poder do louvar, o poder da adoração quebra grilhões, quebra cadeias, quebra algemas, muda a circunstância. Então eu quero dizer para você, no momento da luta, adore, louve, não murmure, só espere e aguarde que o vento do Senhor vai soprar. Não faça como aquele carcereiro que se desesperou. Não se desespere, porque você tem um Deus que tudo pode e que tem todo o poder em suas mãos. E eu quero dizer algo para você: esse terremoto não vai te matar. Assim como esse terremoto, o terremoto não causou dano nenhum a Paulo e a Silas, o terremoto que você está enfrentando também não vai causar mal a você, muito pelo contrário. Esse terremoto vai vir para abalar todas as estruturas e colocar tudo no seu devido lugar. Tudo no seu devido lugar. Amados, o terremoto não tinha autorização nenhuma para tocar em Paulo e Silas. O terremoto abalou toda a prisão, mas não tocou em Paulo e Silas. E eu quero dizer para você que você pode
da vitória. Então vai vir na sua vida agora a fase da vitória. Está preparado para a fase da vitória? Está preparado para aquilo que Deus tem para a sua vida? Eu estou. Amados, creia que haverá testemunho de vitória, de bênção, de milagre no meio desse turbilhão aí. No meio dessa situação aí. Creia nisso. Você pode estar enfrentando. O Senhor, Ele vem do céu para abrir não só uma porta na minha e na sua vida, mas para abrir todas as portas que eu e você precisamos. Nenhum mal pode tocar a ti e a tua casa, se você estiver debaixo da graça e do poder do Senhor. Amado, a gente tem dificuldade de entender o tempo de Deus, porque a gente quer tudo para ontem mesmo, a gente quer tudo rápido, a gente quer o problema acaba logo, a gente não entende o tempo de Deus, porque o tempo de Deus realmente é diferente do meu e do seu. Mas eu quero dizer para você que assim como ali no versículo 26, a Bíblia diz que de repente veio um grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Eu quero dizer para você que de repente não é o mesmo que do nada, e sim que há um propósito. Então há sempre um propósito no de repente de Deus. Então é de repente que Ele vai soprar um vento na sua vida e um milagre vai acontecer. Então fique em paz, acalma o teu coração, acalma a tua mente, se alinhe com o Senhor. Tire aí do seu coração toda a ansiedade, todos os medos, todas as frustrações, tudo aquilo que muitas vezes te entulha, tudo aquilo que muitas vezes quer sufocar você. Vai tirando isso da sua vida, vai desocupando lugar para o milagre acontecer, vai tirando aquilo que te deixa muitas vezes inquieto, tudo aquilo que muitas vezes quer abalar a sua fé, quer abalar as suas estruturas emocionais. Vai tirando e comece a se preparar para dar lugar ao poder de Deus e à vitória de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Aleluia, eu creio. E vai ser de repente que a cura vai vir. Vai ser de repente que aquele milagre que você está esperando vai acontecer. Vai ser de repente que a porta vai se abrir. Vai ser de repente que a tua família vai estar toda sentada aí do seu lado com você, convertida ao Senhor. Vai ser de repente que aquele sonho que você tem, que está lá escondidinho, engavetado, vai acontecer, vai vir à existência. Vai ser de repente, porque o de repente de Deus é poder puro do céu que desce. Você crê? O de repente de Deus está batendo na sua porta hoje. Você sabia que você tem um Deus e uma cidadania? Você não é cidadão desse mundo, você é ET. O seu lugar é lá na glória. Você é cidadão dos céus, né? A gente trilha aqui para conquistar a nossa coroa glória. E duas coisas os homens daquela cidade não sabiam. A primeira é que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo, e a segunda que eles eram cidadãos romanos. O inimigo, ele não te conhece. Ele não sabe de fato quem você é. Ele pensa que ele te conhece. Muitas vezes ele esquece que você é o filho do Deus Altíssimo. Muitas vezes ele fica ali te atentando, fica ali procurando brecha, e ele se esquece o Deus que você serve, o Deus que está na sua vida. Amados, a palavra do Senhor diz que quando esses homens perderam ali aquela moça que dava lucro para eles ficaram tão irados, porque eles achavam que Paulo e Silas eram judeus só. Eles acharam isso, e eles começaram a dizer que eles estavam perturbando a ordem, que eles estavam espalhando costumes que não eram condizentes com eles ali.
eles aprisionaram aqueles homens sem saber de fato quem eles eram. E a palavra do Senhor diz que quando aconteceu todo aquele terremoto, quando aconteceu todo aquele milagre, toda aquela manifestação do Espírito Santo ali naquela cadeia, na vida do carcereiro, rapidinho, eles mandaram um recado para liberar, mandar soltar Paulo e Silas. Aí Paulo e Silas falaram: não. Como que é isso aí? Eles querem nos soltar às escondidas? Quando foi para nos colocar aqui, eles fizeram alarde público. E agora que eles sabem que nós somos, aliás, e agora eles querem nos fazer, nos despedir aqui, por causa da manifestação do Senhor, escondidinho, sem ninguém, não, que venha eles mesmos, magistrados aqui, porque eles têm que saber que nós também somos cidadãos romanos. Nossa, eles ficaram apavorados. E teve que ir lá, os chefes, os poderosos, tiveram que ir lá no cárcere e ali, publicamente, declarar a soltura de Paulo e Silas. Amados. Muitas vezes a gente passa por situações tão difíceis, mas eu quero dizer para você que Deus vai te honrar. Muitas vezes você não é valorizado, mas Deus vai te honrar. Não vai ficar nada escondido, não vai ficar nada no escuro, não vai ficar nada sem ser recompensado. Abra os teus olhos nessa noite, olhe para o alto e se prepare, porque todos verão a mudança, a diferença e o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Todos verão. Virá público. Por quê? Porque você vai ser usado por Deus para ser testemunha do poder de Deus nessa terra. Você está preparado para ser testemunha do poder de Deus nessa terra? Por isso, amados, nós precisamos manter a nossa postura de cristãos diante de qualquer situação. Nós precisamos manter a nossa postura de onde é que nós habitamos, a quem nós pertencemos. Você é cidadão dos céus. Você pertence aos planos do Senhor Jesus. Amados, quando eu estava preparando a palavra, o Senhor me falou algo muito simples, mas algo que tocou meu coração. Ele disse assim: fala para os meus filhos que eu não fiz eles para ficarem presos. E eu comecei a orar, falar: Senhor, eu sei que o Senhor não fez. E o Senhor foi falando comigo, e eu quero dizer algo para você. Assim como esse carcereiro tinha chaves, muitas vezes pessoas, através de atitudes, através de situações, nos lançam no cárcere. Através de comportamentos, causam em nós tantas situações que nos fazem ficar prisioneiros. Prisioneiros muitas vezes de relacionamento, prisioneiros muitas vezes de situações que acontecem. E muitas vezes o próprio inimigo, ele nos lança no cárcere, através do pecado, através das nossas escolhas. E muitas vezes nós mesmos colocamos em nós as cadeias. E o Senhor Jesus, Ele diz para mim e para você nessa noite: eu não fiz você para ficar preso. Eu não te criei para ficar preso. Eu não te criei para ser aprisionado. Então hoje, se há algo que muitas vezes eu ou você queremos atar, muitas vezes, amados, nós passamos por situações que nós mesmos optamos, nós mesmos escolhemos. Mas hoje o Senhor quer quebrar todas as cadeias da nossa vida. Então, comece a adorar, comece a glorificar, porque os grilhões nessa noite
de ficar aprisionado. Você gosta? Não. Nem fechado em casa é bom? Não é? Então eu quero dizer para você nessa noite: não dê na mão de ninguém a chave que pertence à mão do Senhor. Não permita que ninguém tranque a sua vida. Não permita que você mesmo, através de escolhas, se prenda no cárcere. Porque o Senhor, Ele está nas mãos dele, com a chave para trazer as bênçãos e abrir as portas na minha e na sua vida. Então fique em pé no seu lugar. E você e eu não sei o que você possa estar enfrentando ou passando. Se é uma luta com alguém da sua família, se é você mesmo com você mesmo. Que muitas vezes nós travamos também lutas pessoais, lutas internas. E eu digo para você que essas lutas internas são as mais difíceis, porque nós brigamos com nós mesmos. Mas eu quero dizer para você nessa noite que hoje chegou o poder libertador de Jesus aqui. Jesus está aqui com o seu poder libertador. Ele está aqui. Então, se avalie aí agora. Olha a situação que você está enfrentando. Muitas vezes pessoas podem estar te caluniando, falando mentiras ao teu respeito. E isso tem trazido ao seu coração uma tristeza que tem te prendido. Hoje chegou o dia da sua libertação. Hoje chegou o dia dos grilhões caírem, das algemas caírem. Comece a falar com o Senhor. Eu não posso falar com Deus ao teu respeito, é você. Agora chegou o momento de você falar. Fale com Deus. Diga: Senhor, entra na minha vida e abre as cadeias. Dá legalidade para o Senhor agir. Senhor, meu Deus, meu Pai, Rei da glória, na sua presença nós estamos neste momento, Senhor. Estamos aqui na tua casa, na tua presença. E eu creio que a chave que está na tua mão abre porta que ninguém fecha, e também fecha a porta que ninguém abre. Está, Senhor, nas tuas mãos todo o poder para mudar a minha história, para mudar a história dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Então neste momento, Senhor, em nome de Jesus, sopra o teu vento neste lugar. Abale, Senhor, as estruturas, Senhor, de cada um aqui nessa noite. Ah, meu Deus e meu Pai, vai arrancando, Senhor, as algemas que prendem as mãos, que prendem os pés. Algemas, Senhor Jesus, muitas vezes do pecado, das escolhas. Ah, Senhor Jesus querido, de vícios, de doenças da alma, de doenças da mente. Em nome de Jesus Cristo, que seja quebrado todo mal, que seja liberto toda a vida, Senhor, que seja, Deus, os teus planos e os teus propósitos cumpridos na vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que vem, Senhor Jesus querido, impedir o avançar, o crescimento, em nome de Jesus, vai, Senhor, destroçando, Senhor Jesus, todas as correntes, vai, Senhor, desmigalhando, Senhor, todas as correntes. Pai querido, muitas vezes, Senhor, nós nos aprisionamos no passado e ficamos, Senhor, aprisionados no passado, impedindo, Senhor, de nos promover um futuro glorioso. Quebra, Senhor Jesus querido, esse elo, essa cadeia que prende no passado, e que cada um possa, Senhor Jesus, entender que o Senhor tem novas experiências, novos planos, novas oportunidades, novos milagres, novos prodígios na vida de cada um. Meu Deus e meu Pai, eu te peço também, Senhor, vai movendo, Senhor, em situações judiciais, em situações, ó querido, que estão ali presas, que estão atravancadas. Move, Senhor Jesus querido, e bate, Senhor, o teu martelo de juiz. Move, Senhor, com a tua sentença celestial. Em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Senhor, em cada um. Eu não sei a necessidade dos meus irmãos, mas eu sei que o Senhor é poderoso para mudar a história. Eu sei que o Senhor é poderoso para transformar a situação. Eu sei que o Senhor é poderoso, Senhor. Ah, Deus, assim como o Senhor lá naquele casamento, Senhor, em Caná da Galileia, transformou a água, Senhor Jesus querido, em vinho. O Senhor também pode transformar a nossa vida, Senhor, por completo, ó Pai. Em nome de Jesus, vai mudando. Vai, Senhor Jesus querido, entrando nos lares
Visita cada um, Senhor Jesus. A cada coração aqui nessa noite. O que cada um precisa, o que cada um necessita está nas tuas mãos. Move, Senhor Jesus querido, trazendo Ricala Rachanderias, Rabalaias Tony, Kiara Bahalaraias Tini, Rachalaraias Terias, Liri Biosune Kalaraya Masu te Kalarayane, Rishala Ramasu te Kalaramassu e de Cantariasu. Levante suas mãos aos céus. Ricala Rabasu e de Mianda Rabasu e de Cantarabasu. E diz assim: Senhor Jesus, eu te dou liberdade. Abra as minhas algemas, abra as minhas cadeias, me liberte com teu sangue precioso. Eu te autorizo, Senhor. Entra no meu coração, entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha história. Eu te dou liberdade para agir nas minhas emoções, nos meus pensamentos, em todas as áreas da minha vida. Traga a bênção, o milagre, a mudança e a transformação. Eu creio que tu podes e quer fazer. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor tinha para nós nessa noite. Aplauda o Senhor, o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Adore ao Rei dos Reis, recebendo o apóstolo Cristiano nessa noite. Amém? Deus é maravilhoso. Amém? Vamos entregar nossa vida a Ele? Vamos? Coloque a mão no coração e diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu abençoo e perdoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Faz morada na terra. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Neste momento, rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda a ação de Satanás e seus demônios em minha vida e em minha família. Eu os amarro, do maior ao menor, e ordeno: toque e tirar, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, Senhor, me cubra com o teu sangue, da cabeça à planta dos pés, assim como minha família também. Ajuste e blinde a minha armadura espiritual e me cubra com o manto da humildade, para que o orgulho não encontre oportunidade em meu coração. Ative os anjos que me guardam e também da minha família. E eu fecho a porta do inferno para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus. E abro as portas dos céus, em nome de Jesus, para mim, para a minha família. E que venha potencializar toda a sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. A Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. Amém. Amém, queridos? Eu vou me despedir de você que está assistindo. Lembre-se que essa palavra é poderosa. Compartilhe, viva aquilo que Deus falou hoje, para a glória do Senhor, e você ser abençoado. Deus te